Sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Números 31 diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhe fizeram. Depois disso você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: Preparem homens para a batalha, ataquem os midianitas e se vinguem deles pelos que fizeram contra o Deus do Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para essa guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha debaixo dos comandos de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também outros objetos sagrados e cornetas para dar sinais. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Entre os mortos estava Evri, Requem, Zur, Eur, Eba e os 5 reis midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram toda a cidade onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que havia tomado dos midianitas e também prisioneiros e os animais. Levaram tudo a Moisés, o sacerdote Eleazar e o povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isso é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: Por que deixariam vivas todas as mulheres? Lembra que foram elas que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus o Senhor, adorando o Deus Baal Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens, mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens, elas pertencem a vocês. Agora todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No 3º dia e no 7º, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelo de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: A lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que for fogo não o destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No 7º dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. Versículo 25. O Senhor Deus disse a Moisés: Você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para os soldados e outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiverem na batalha, separe um imposto para Deus o Senhor, uma pessoa de cada 500 e a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pega esse imposto e entrega ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumento, de ovelhas, de cabras, de qualquer outro animal, e dê aos levitas que cuidem da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 675 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para o soldado foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram de imposto para Deus, o Senhor. 36 bois e vaca para os soldados, dos quais 72 foram imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram para o imposto para Deus, e 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram imposto para Deus. Assim Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte do soldado, isso é, 337.500 ovelhas e cabras, 1.500 ovelhas, cabras, 36 bois
e vaca, e 30.500 jumentas, e 16.000 virgens. Como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo de Moisés, pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidassem da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e da companhia, foram falar com Moisés e disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou: objeto de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brinco e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total de ouro foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais, foi de 191 quilos. Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e os levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Então, sim, vocês notaram aí que Balaão, que é a história passada, que tentou amaldiçoar Israel a pedido do rei lá, Midianita. Ele morreu junto nessa batalha aí. Chegou a hora dele, né? A jumenta tentou, mas aí ele persistiu. Ele fez com que o povo de Israel pecasse contra Deus de outra forma. Sim. E aí Números 32 diz assim: as tribos de Benjamim e de Gade tiveram gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades do povo, e eles disseram o seguinte: essa região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isso é, a cidade de Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbron, Eleal, Sebã, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade, e não nos faça ir para o outro lado do Jordão. Porém Moisés e as tribos de Gade e de Ruben disseram: vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades Barneia para espionar a terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe tinha dado. Então naquele dia o Senhor ficou muito irritado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima devem ser fiéis a mim, e por isso juro a eles que eles não verão a terra que prometia dar a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Nun, continuam fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda essa gente naquele tempo. Isso é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. Agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar de seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará vocês novamente, todo o povo no deserto. Eles serão destruídos por causa de vocês. Mas agentes da tribo de Ruben e de Gad chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para nossas ovelhas e vacas e também cidades para nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazer tomar posse da terra que será deles. Porém as nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Versículo 20. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus o Senhor, prepare-se para a batalha, e que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que o nosso inimigo seja expulso diante dele, e nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus o Senhor e para com seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá essa terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construa a cidade para sua família e façam currais para suas ovelhas e vaca, e cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras, todos os gados ficarão aqui na cidade de Gileade.
mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordem a respeito dos homens da tribo de Ruben e de Gade, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e ao chefe da família da tribo de Israelita, e ele disse assim: debaixo do comando do Deus, o Senhor, os homens de Gade e Rubens deverão atravessar com vocês o Rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam ao lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armado o Rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele atravessaremos o Jordão armado e lutaremos na terra de Canaã, e assim as terras desse lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e a Ruben a metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com a cidade e as terras que haviam ao redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo a cidade de Dibon, Atarote, Aroer e Atarote Sofá, Jazer, Jogibeá, é isso, né? Bet-Nira e Bet-Aram. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Criataim, Nebom, Baal-Meon, alguns dos nomes foram mudados, e Sibima, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de família de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu a Gileade ao grupo de família de Maquir e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e o chamou de povoado de Jair. Nobá foi e conquistou a cidade de Kenade e os seus povoados e pôs o nome dela de Nobá, que era o nome dele mesmo. Então você percebe que esse capítulo de Números já está começando a dar a terra para algum deles, né? Então é legal que a gente já está começando a ver a história começar a ser cumprida, né? Sim. A pessoa já tomar posse dos seus lados. Eles foram ligeiros, né? Eles viram que a terra era boa, né? Falou, opa, essa terra é boa pra criar gado. A gente tem bastante. Eles tiveram que lutar, eles deram a palavra deles. Se eles passassem, né, o Rio Jordão, armado. Mas eles já garantiram a terra boa, né? Não ficou tipo assim, deixa eu ver toda a terra. A gente vê qual terra seria bom pra mim ou não. Eles já foram na frente. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.